Olá, bem-vindo ao Amazônia Interativa. Você está nos assistindo pelo portal amazônia.com e pelo AmazonSat. A edição de hoje vai falar a respeito do impacto da crise econômica nos estados, especialmente os aqui da Amazônia. Aliás, ultimamente é só sobre o que a gente tem ouvido falar, crise econômica. E essa crise tem afetado os estados, fazendo a arrecadação cair. E por causa disso, os estados têm adotado medidas como redução de gastos, demissões e até mesmo parcelamento ou transferência da data do pagamento dos vencedores dos vencimentos dos servidores. Essas matérias que vocês estão vendo aí foram publicadas dessa semana e falam a respeito da situação lá no Amapá. O Amapá precisou parcelar os vencimentos dos servidores e também transferir a data desse pagamento. Várias categorias entraram com ações na justiça, tentando impedir, eram mandados de segurança, tentando impedir que o parcelamento fosse realizado. Vocês já devem estar vendo aí as matérias, são essas aí. Olha só. Justiça do Amapá proíbe o parcelamento do salário dos servidores. E também foram mais de 10 mandados contra o parcelamento, como eu já disse no começo do programa, está aí na matéria. E agora vocês estão vendo aí a ação do Ministério Público. E é isso, gente. E é justamente a respeito disso que nós vamos falar no Amazônia Interativa de hoje. O economista Neuler André, que é colaborador do Observatório do Polo Industrial de Manaus, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, é o nosso convidado da vez e está estreando aqui no programa. Bem-vinda! Bom dia, Isabel. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí nos 9 estados da Amazônia Legal. E do mundo, né? Que é pela internet. Pois então, Neuler, eu começo perguntando o que foi que levou, na sua avaliação, os estados da Amazônia a essa situação? Bom, a situação da dívida interna é uma situação em nível nacional. Bom, como é que essa dívida começou? Lá atrás, o governo federal ele anunciou que foi feito o pagamento da dívida externa. O que aconteceu? O governo federal repassou ao Fundo Monetário Internacional em torno de 15 bilhões de dólares. Esses recursos foram destinados à amortização da dívida externa. Só que o que acontece? Foi trocada uma dívida por outra. Essa dívida ela foi paga com um esforço nacional. Como assim? A dívida externa ela foi trocada para a dívida interna, onde estados e municípios e o próprio governo federal agora estão na mão das instituições de financiamento, os bancos e outras agências credoras. Então, o que acontece? A dívida interna, que antes estava na casa de 400 bilhões, hoje está em torno de 1,3 trilhões. Ora, 1 trilhão equivale ao PIB de muitos países da América Central. Então, nós estamos devendo o quê? Exatamente ao Produto Interno Bruto, talvez do Panamá, ou então de Honduras, eu não sei. Mas o que é importante ressaltar é que essa dívida interna, ela tende a aumentar por conta da valorização que ocorreu do real frente ao dólar, logo no início do Plano Real. Então, o que acontece? Hoje, estados e municípios devem aos bancos, principalmente aos bancos nacionais, em torno aí de 62% da dívida está na mão dos bancos e dos agentes financeiros. E uma coisa importante, para entender um pouco dívida externa e dívida interna. A dívida externa é aquela dívida em que você está devendo, que você tem credores externos e ela é contabilizada em moeda estrangeira. A dívida interna ela é contabilizada em moeda nacional e os credores são nacionais. Bom, então recentemente o estado do Amapá, não só o Amapá, mas como outros estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, estão passando por essa situação de aperto fiscal. Minas Gerais também. Então, qual é a solução? Eles estão parcelando os proventos dos servidores, eles estão transferindo a data também. Transferindo a data, exatamente. Então, estão utilizando de mecanismos para, de certa forma, conter o aumento dessa dívida. E aí, no caso do estado do Amazonas, nós ultrapassamos aí o limite
da responsabilidade fiscal. Nós tínhamos um limite prudencial, que era em torno de 43%. O que é isso? É que o Estado, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi promulgada em 2001, 4 de maio de 2001, pela Lei Complementar número 101, se não me engano, dizia o seguinte, que o governo federal ele tem até 60%, só pode comprometer até 60% da sua receita líquida fiscal no pagamento da folha de pagamento, com gastos com o pessoal. Nos estados e municípios é em torno de 50%. No estado do Amazonas nós temos uma lei prudencial que nos permite gastar até 46%. Hoje já estamos perto do teto de 49%. Isso aí já cria uma situação de desconforto no orçamento fiscal. Por quê? Porque o governo não pode fazer concurso público, não pode nomear, não pode pegar empréstimos do governo federal e uma série de outras coisas. Nossa, então, pelo que você está me falando, parece que isso já era uma tragédia anunciada, por assim dizer. Até porque a gente ouve, não é difícil a gente ouvir governadores e prefeitos reclamando, dizendo que os estados e os municípios são muito pressionados pela União em relação a repasses e tudo mais. A gente pode dizer que já era uma tragédia anunciada? Sim, com certeza, essa tragédia já era anunciada. Quando estados e municípios, como é que ocorre a dívida interna? Ela ocorre em três situações. Primeiro, quando os estados, municípios e o governo federal buscam aí recursos para investir em infraestrutura, em educação, saúde, quando também é preciso pagar os juros da dívida de gestões anteriores, em anos anteriores, e também, no caso do governo federal, quando ele utiliza-se de mecanismos como a política monetária e a política cambial. Então, são esses três elementos que compõem aí a dívida interna brasileira. No caso dos estados e dos municípios, a solução para que venha reverter esse quadro de aumento da dívida é aquilo que um dos economistas falam de cortar na própria carne. É uma situação complicada. Por quê? Porque você vai ter que reduzir o número de pessoal, você vai ter que cortar aí cargos comissionados, você vai ter que diminuir secretarias. Só que isso são políticas impopulares, porque você vai colocar, vai aumentar aí o número de pessoas desempregadas e hoje, se não me engano, agora em 2016, nós temos um ano eleitoral, nós temos eleições para prefeitos. Então, o ente público se sente, como posso dizer, ele não se sente à vontade de adotar certas políticas que são populistas ou não são políticas sociais, que vão ter um impacto negativo no bojo de toda a sociedade. Neuler, então, na tua avaliação, pode ser que a gente tenha um ano complicado agora em 2016 e no futuro isso venha a piorar justamente por causa desse cenário coincidindo com o ano eleitoral? Exatamente. É muito complicada a situação atual em que nós vivemos, porque esse cenário de dívida, esse cenário de crise, ele afeta toda a economia em geral. O governo busca aí algumas soluções. Algumas soluções não são muito adequadas, que é o caso, por exemplo, do aumento dos tributos. Quando você aumenta tributos, você está tirando o esforço produtivo das unidades da iniciativa privada. Quando você aumenta a carga tributária, você está impedindo que esse ente privado possa fazer novos investimentos, gerar mais empregos e mais oportunidade. E aí o que acontece? O setor privado se sente, então, forçado a reduzir custos. E esses custos remetem o quê? A mandar pessoas embora. Ora, eu tenho uma certa atividade produtiva, preciso de 100 pessoas para trabalhar nessa unidade produtiva. Só que aí o que acontece? Devido a essa situação de crise em que eu vou vender menos, logo eu vou ter que reduzir a minha produção. Diminuindo a minha produção, eu vou ter que cortar gastos. E o principal custo dentro das empresas, que corresponde a quase 60% a 70% de tudo que a empresa utiliza, é justamente mão de obra, por causa dos encargos sociais e dos benefícios sociais que é preciso ser pago. Então, quando as empresas elas demitem, elas criam uma situação social negativa. Isso aí que nós chamamos de uma espiral negativa dentro da economia como um todo. Nossa, que situação, a gente fica até apreensiva, né, com essas coisas. Não é uma situação muito tranquila, não. Neuler, a gente conversou, o Portal Amazônia conversou com o senador João Capiberibe do Amapá, que está acompanhando essa situação e é senador e tem a possibilidade de olhar a situação pelos dois prismas, tanto por quem está em Brasília, ali pertinho do governo federal,
como quem também é um amapaense, como quem é alguém que é ali do estado e conhece a realidade da sua gente. Nós conversamos com ele nessa sexta-feira. Vamos ouvir a opinião do senador amapaense João Capiberibe. Veja, esses problemas são recorrentes, consequência da má governança no país. As crises de hoje são reproduções de crises ao longo da história do Estado brasileiro, que é muito mal governado. Primeiro, nós não conseguimos profissionalizar a burocracia pública. Quando entra um governante, sai todos os que tinham aprendido a governar e entram novos aprendizes e aí é um caos. O problema também, nós temos uma centralização excessiva dos impostos que todos nós pagamos na mão da União. A União, 50% dos impostos que todos nós pagamos, a União usa para pagar a dívida pública. Então, a crise que nós estamos vivendo é a crise da dívida pública. Na hora que nós equacionarmos minimamente, nós vamos ter dinheiro para atender demandas e as necessidades da sociedade brasileira. Então, em resumo, temos concentração de recursos nas mãos da União, né? Mas nós temos um mal congênito da sociedade brasileira, que é a corrupção, e que nesse momento acontece um fato histórico, talvez o único da história do nosso país em 500 anos, que são as investigações da Lava Jato, que desnudou o sistema político nacional. Ora, hoje nós temos uma disputa de poder. Nós temos dois lados disputando o poder, disputando o governo. Os que estão no governo e os que querem tomar o lugar dos que estão no governo. Mas todos dois estão assentados nos mesmos alicerces da podridão da corrupção. Portanto, o caminho que nós deveríamos tomar é um caminho que envolvesse a sociedade, chamar a sociedade para dirimir a questão através de um plebiscito, através de uma consulta popular, de um referendo revogatório e chamar novas eleições. Essa seria a solução para que a gente pudesse sair grande dessa crise. O caminho que está posto aí, do acirramento, do confronto, não vai resolver a crise. Tanto faz sim ou não ao impeachment, a crise vai continuar. E aí eu tenho certeza que mais na frente, as lideranças políticas desse país vai cair a ficha, né? E vão trabalhar um consenso em torno de novas eleições. Tanto o PT, o PSDB, o PMDB, o PSB, todos os partidos vão chegar em algum momento a essa conclusão que só quem pode ser o juiz dessa partida é o povo. A gente agradece a assessoria do senador Capiberibe na pessoa do Sérgio Santos, que foi quem fez esse vídeo e mandou aqui para o Portal Amazônia. Muito obrigada, gente. Sem a colaboração de vocês, a gente não levaria um conteúdo tão rico aos nossos espectadores e internautas. A gente estava conversando aqui a respeito dessa situação, se só o parcelamento do salário dos servidores por si só já é uma medida que resolva essa situação dos estados. Lembrando que esse negócio de parcelamento do salário dos servidores é o que chega até nós, porque com certeza existem medidas que são tomadas assim que não tem essa proporção, não chegam às manchetes dos jornais, como é o caso do parcelamento dos servidores, uma vez que você está lidando com o pagamento de trabalhador, isso daí impacta diretamente, né, uma coisa de interesse social. Mas então, Neuler? Bom, o que eu posso dizer a respeito disso é que essa não é a medida, vamos dizer assim, a melhor de todas. É uma das medidas. A meu ver, se for, no caso, o governo de conter gastos e tentar, de certa forma, reduzir essa dívida, ele pode fazer outra coisa. Ele pode renegociar a dívida, tentando aí obter juros mais em conta. Ele precisa diminuir secretarias. Se tem um número grande de secretarias, por que não? Algumas secretarias não podem se fundir, de forma que o custo dessas secretarias venha a cair. Ele também pode utilizar outras medidas. Por exemplo, ele pode obter aí recursos oriundos de outras atividades. Por exemplo, o governo ele pode alugar ou fazer contratos de aluguel com outras entidades, emprestando algumas do seu patrimônio, prédios, espaços públicos que ele pode destinar para aluguel.
ele também pode utilizar outros recursos. Entre essas medidas, essa de parcelamento dos salários é uma medida complicada. Por exemplo, no Rio Grande do Sul também está se fazendo a mesma coisa, está se parcelando em 6 vezes o salário dos servidores. No Rio de Janeiro a medida já é muito mais drástica, já não está se pagando, está 3 meses atrasado. Então a situação ela é muito complicada, mas existem medidas, existem formas de você justamente lutar contra essa crise, de forma que não venha a ter um impacto tão significativo aí no bem-estar e na qualidade de todos. Eu quero acrescentar que o Portal Amazônia entrou em contato com os governos estaduais, com as secretarias de comunicação e com as secretarias de fazenda dos estados da Amazônia, e somente o Amapá está passando por essa situação. A gente também entrou em contato com o Tocantins, mas até o momento eles não deram retorno para a gente para dizer como é que está a situação lá. Acontece que no Mato Grosso está tudo normal, só que em relação àquele aumento que é anual e que todas as categorias recebem, desde o ano passado esse aumento vem sendo concedido de forma parcelada. Ele foi concedido ano passado, inclusive pago de forma retroativa, e para esse ano não tem previsão. Existe a possibilidade de congelamento. Em relação ao Acre, eles até estão antecipando o pagamento, antecipando não, perdão. Isso daí trata-se de outro estado, isso daí é lá em outro estado. Em relação ao Acre, acontece que a data de pagamento dos servidores mudou, porque era uma medida que eles já vinham tomando há alguns dias, há alguns meses, perdão. Desde o ano passado, o pagamento dos servidores era feito durante uma semana e agora é feito em um dia apenas. Lá em Rondônia é que o pagamento vem sendo antecipado. Não é pago no último dia, mas sim um dia antes. E é essa a situação que a gente vê aqui na Amazônia. Agora, Neuler, como é que está, de toda essa crise, quais são as lições que os estados precisam aprender para que a gente não volte a passar por isso? Vamos lá. É importante ressaltar algumas coisas importantes, alguns dados importantes. Primeiro, o governo do estado, aqui no caso do Amazonas, ele obteve aí do banco, solicitou aí a um empréstimo do Banco do Brasil em torno de 700 milhões de reais. Só que o Banco do Brasil liberou em torno de 500 milhões. Esse dinheiro vai ser utilizado para investir em infraestrutura, construção de pontes, hidrovias, entre outras coisas. Também deve-se ressaltar o mérito do governo do estado. De certa forma, ele tem cumprido seu dever de casa. Tem feito alguns cortes de alguns gastos, tem negociado pagamento de funcionários, entre outras coisas. Então, o que acontece? O Amazonas, graças a Deus, a gente está passando por uma situação mais tranquila em relação a outros estados. Ainda não chegamos nesse ponto, e espero que nós não venhamos a chegar, de ter que parcelar o salário dos funcionários públicos. Então, o governo do estado, de certo modo, está fazendo seu dever de casa. Porém, são medidas paliativas, de curto prazo, que precisam se ter medidas de longo prazo. A gente tem um mal no Brasil, de querer as coisas para ontem. Não é assim. Existem medidas que precisam ser tomadas que são no longo prazo. Entre essas medidas, o governo precisa controlar os seus gastos, precisa controlar seus empréstimos, porque a arrecadação do governo, o que ela é? São os impostos menos a renúncia, que é igual ao consumo do governo mais o investimento do governo. Então, essa conta ela tem que fechar, ela tem que bater. E aí cabe ao governo, ao gestor público, fazer a melhor gestão desses recursos, porque são recursos públicos. É dinheiro meu, seu, nosso, de todos nós que está aí para propiciar melhor bem-estar e que a gente possa ter um melhor atendimento e uma melhor oferta dos bens e serviços públicos. Então, o dever de casa para os estados façam a melhor gestão possível dos seus recursos e façam um planejamento baseado na situação atual, na conjuntura econômica que nós estamos vivendo nesse momento. A iniciativa privada tem alguma coisa a contribuir, alguma lição, a gente pode dizer assim, uma dica, como a gente fala nas redes sociais, para que os governos possam gerir melhor esses gastos e essa arrecadação? Olha, a iniciativa privada, ela é um setor dinâmico, é um dos setores dinâmicos da economia. A indústria, por exemplo, que é o forte aqui da nossa economia, é a que mais emprega, né, dentro do nosso setor. Então, o setor privado, ele também tem um papel importante dentro desse contexto econômico. Nós vemos aí que
as indústrias, as empresas, quando elas fazem o seu investimento, elas propiciam aí mais postos de trabalho, elas propiciam aí melhoras aí na qualidade em termos de salário. Então, quando as pessoas passam a trabalhar, que elas têm uma oportunidade de trabalho, que elas têm um salário, elas conseguem consumir. E aí, consumo leva à produção e produção leva ao consumo. Nessa situação, o que acontece? O governo ele entra com os tributos, que os tributos são a sua principal fonte de renda. Então, o governo ele precisa propiciar aí meios para que a iniciativa privada possa, de certo modo, desenvolver o seu papel, que é gerar emprego e propiciar aí um aumento na produção com melhor qualidade de vida a toda a população. Fantástico isso. E você é colaborador do Observatório do Polo Industrial de Manaus, da Universidade do Estado do Amazonas. De que maneira vocês podem contribuir para que a sociedade possa enfrentar melhor essa crise econômica que a gente está passando? Bom, é importante ressaltar aqui, né, que o Observatório do PIN ele foi uma iniciativa aí para a professora Fabiana, que é coordenadora do curso de Ciência Econômica na Universidade do Estado do Amazonas. Além de mim, existem outros professores que estão trabalhando conosco, que é a professora Elane, a professora Cleisa, o professor Luciano, que são pessoas que têm colaborado aí com o Observatório. Nosso objetivo qual é? É que a partir do Observatório a gente possa montar uma base de dados e a partir dessa base de dados do Polo Industrial de Manaus fazer análises importantes, análises como o grau de intensidade tecnológica, medida de concentração industrial, analisar com vantagens comparativas, vantagens competitivas do nosso polo. Então, nossa perspectiva é essa, fazer essa interação entre as empresas do Distrito Industrial e a universidade, até porque as empresas do Distrito Industrial são elas que destinam uma parcela de suas rendas, né? Exatamente, para beneficiar a universidade. Então, nada justo que a universidade também dê uma contrapartida às indústrias do PIN, elaborando estudos técnicos que venham a nortear aí políticas, decisões e principalmente ao planejamento dessas empresas aqui no estado do Amazonas. Exatamente, essas empresas arrecadam e transferem tudo que arrecadam para o governo federal. Exatamente, então a gente tem que dar essa contrapartida. Com certeza. Você sabia que a Universidade de Roraima agora tem um reitor indígena? Não, sabendo agora. Pois é, tem sim. Ele assumiu recentemente, né, em março, eu acho que não tem nenhum mês, a posse foi dia 1º de março, depois a transferência de cargo dia 12 aqui em Boa Vista, e ele descende de Macuxis e é o primeiro reitor indígena da Universidade Federal de Roraima. O repórter do Portal Amazônia, Isaac Guerreiro, conversou com ele por telefone. A gente tentou gravar um vídeo, mas a agenda dele estava muito corrida. Ainda assim, a gente pegou o áudio e agora a gente vai dividir aqui com os nossos internautas e espectadores, porque a gente não podia deixar a nossa audiência, né, sem ouvir, sem tomar conhecimento dos planos do reitor aí para o futuro. O Jefferson é o novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas, não, Federal de Roraima, o Jefferson Nascimento. Vamos ouvir. A universidade teve uma expansão muito grande, especificamente nos últimos 12 anos, de infraestrutura, né? E também aumento de professores. Agora, a gente tem uns desafios com relação ao ensino, principalmente na graduação e pós. Em que direção? A gente tem hoje um corpo docente de quase 600 docentes, que precisa avançar no número de doutores. A gente tem em torno de 39% só desse corpo docente com doutorado, e a gente tem também uma taxa de sucesso bastante baixa. Mas a gente tem um ganho social em que medida? A gente tem 90% dos alunos que estão dentro da universidade hoje, eles são oriundos de escola pública e de 30% a 40% indígenas, né? Fruto de um trabalho que foi feito principalmente nos últimos 15 anos, com a criação do Instituto Insipirã. E a gente, praticamente todos os cursos formais dentro da universidade também tem vaga para indígenas. Por que a gente está nessa direção? Porque nós somos uma população bastante diversificada do ponto de vista não só das etnias indígenas, mas também da migração de outras pessoas de vinda de outras regiões do Brasil. E a gente precisa atender essa clientela nessa diversidade. Agora, assistência estudantil é essencial, é o que a gente imagina que a gente tem que melhorar muito a assistência estudantil dentro da instituição, porque
a taxa de sucesso ela só vai melhorar se a gente mantiver esse aluno dentro da instituição. E uma outra questão que a gente quer avançar é a pós-graduação indígena, porque a pós-graduação formal ela já está começando a aumentar, né? Nós temos 12 cursos de pós-graduação, por exemplo, temos 2 cursos de doutorado formais e alguns em rede, né? E vários mestrados. Mas, especificamente para a população indígena, a gente precisa avançar na questão do mestrado. Por quê? Porque nós entendemos que a demarcação por si só já se consolidou e esse público precisa avançar na questão da gestão dessas terras. E a demarcação por si só não atende mais à necessidade dessas áreas indígenas. Então, demarcar, já foi demarcado, mas a gente precisa avançar na criação de oportunidades dentro dessas áreas. E a gente entende que a educação a nível de pós-graduação pode contribuir nessa direção. É isso, gente. Nós agradecemos ao reitor da UFRR, Jefferson Nascimento, por ter, mesmo com essa agenda corrida toda, se disposto a falar com a gente e também com a assessoria da universidade que facilitou esse contato. Agora tem as 5 mais. E a matéria mais acessada nessa semana foi sobre a atriz do Amazonas que está atuando na novela global Liberdade, Liberdade. A participação é breve, mas a jovem comentou a experiência. Essa última da direita, essa ruiva que vocês estão vendo aí, muito bonita, ela se destaca, não é, gente? Não é porque a amazonense, mas ela se destaca. Olha só, tá aí ela. Sucesso, Nanda. Todo o sucesso do mundo para você. Agora a próxima matéria, conheça as conquistas e desafios dos povos indígenas de Rondônia. Gente, essa matéria é de abril de 2015, mas vocês adoram ela, continuam acessando, assim como aquela das hidrelétricas, né? Que aliás tem atualização. Vamos ver se aparece aqui entre as 5 mais acessadas. Se não aparecer hoje, com certeza vai aparecer na semana que vem. Valdez afirma que vai resgatar a relação com os servidores públicos do Amapá. Durante entrevista coletiva, o novo governador explanou sobre as medidas emergenciais na saúde que pretende aquecer o comércio. Essa matéria ela é antiga, é de 2014, mas a gente acredita que por causa da situação que o Amapá está vivendo, houve uma procura muito grande em relação a essa matéria. Mas tem matéria nova a respeito da situação lá no Amapá, gente. Depois vocês acessam, depois que o interativo terminar, vocês acessam e conferem. E Yanomamis são contaminados por mercúrio na Amazônia. Estudo inédito da Fiocruz e do ISA, que é o Instituto Socioambiental, aponta a presença de altos níveis de mercúrio em habitantes da terra indígena Yanomami. Se vocês quiserem que a gente fale a respeito dessa situação aqui no Amazônia Interativa, é só vocês mandarem as sugestões, os contatos das fontes e tudo mais, que a gente pode abordar essa situação aqui no Amazônia Interativa no portal. E a última, TRE decide manter governador do Amazonas no cargo. A presidente do tribunal, desembargadora Socorro Guedes, afirma que a mudança traria insegurança e instabilidade ao Amazonas. E é isso, gente. Foram essas as 5 matérias mais acessadas durante a semana no portal amazônia.com. Neuler, obrigada pela sua participação. Bom, então eu quero agradecer a você, Isabel, ao Amazonsat, principalmente ao programa Amazônia Interativa, né? Obrigada. E a todos os nossos espectadores e internautas que estão nos assistindo. Quero agradecer também à Universidade do Estado do Amazonas pela oportunidade de podermos montar aí o Observatório do Polo Industrial de Manaus. Espero aí, de certa forma, poder contribuir para que o Estado, né, do Amazonas fique em evidência e principalmente o trabalho dos nossos alunos no que diz respeito à dinâmica do Polo Industrial de Manaus. Com mais, eu agradeço a todos. Um bom dia. Obrigada, Neuler. A gente aqui agradece a sua participação e por você ter estado nessa manhã aqui com a gente. Pessoal, e é isso. A Amazônia Interativa de hoje fica por aqui, mas você continua ligado no portal amazônia.com durante a semana, acessando e conferindo as nossas matérias. E também continua ligado aqui no Amazonsat, porque agora tem Diário da Vida Gravidez, que é mais um programa do Amazonsat, que nos moldes daquele do Vamos Casar, é um programa curtinho, mas que acompanha a vida de pessoas reais
em relação a alguma situação da vida delas, e dessa vez é a gravidez. E tem mais, vocês podem acessar fotos, conferir vídeos e também o episódio no portal amazônia.com. E é isso, pessoal, até a próxima!